Olá, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar com modelagem e com funções. A matemática é algo muito relevante em termos de modelagem, gente. Você, para resolver problemas ou fenômenos físicos, biológicos, econômicos, uma série de situações da vida real, você precisa, eventualmente, modelar esse problema para resolver matematicamente. Então, há uma série de questões que você consegue resolver usando a matemática. A matemática é uma ferramenta poderosíssima para a gente resolver várias questões, certo? Muito bem. E a gente vai usar que ferramenta na matemática para resolver essas questões? As funções. As funções muitas vezes são estigmatizadas, as pessoas não gostam de trabalhar com função. Quando você está lá no ensino médio, primeiro, segundo ano, a gente percebe que o aluno tem uma certa resistência a trabalhar com função. Mas, gente, a função é a base de tudo. Então, se você consegue trabalhar bem com uma função de primeiro grau, de segundo grau, uma função trigonométrica, uma função exponencial, uma função logarítmica. Gente, você resolve qualquer coisa, você consegue modelar quase qualquer coisa, tá certo? Então, o que a gente vai ver hoje aqui é justamente isso. A gente vai modelar problemas utilizando essas funções tão importantes. A gente vai ver exemplos práticos muito legais, gente. Vocês vão gostar mesmo, porque são exemplos, assim, é óbvio, gente, que esses exemplos vão estar simplificados, não é? Todo esse nosso estudo, quando você começa a estudar modelagem, primeiro você modela esses problemas, essas situações, esses fenômenos de uma maneira mais simplificada, né? A gente sempre tem que começar com um passo. A partir daí, você consegue, vai dificultando, né? E aí a tua modelagem vai se adequando a outras particularidades das questões, dos contextos e dos próprios problemas, tá certo? Então, o que a gente vai trabalhar aqui é justamente isso. Nós vamos utilizar as noções das funções, função de primeiro grau, função de segundo grau, função quadrática, né? E trigonométrica, né? A parte também de exponencial e log. E aí, vou fazer um parênteses aqui para falar da função trigonométrica. Função trigonométrica é uma das coisas mais incríveis que a gente tem, né? Que a gente pode mexer. A partir do conhecimento do ciclo trigonométrico, quase tudo está fechadinho ali. Se você consegue entender bem a trigonometria, né? Pelo menos a base da trigonometria, o ciclo trigonométrico, tem raio 1, toda a base, né? O triângulo retângulo, né? As relações do triângulo retângulo, de ângulos com triângulo retângulo, isso já te ajuda muito mesmo, muito. Então você vai perceber que a trigonometria em si, ela também é muito poderosa, muito, tá certo? Deixa eu só mostrar aqui o slide para vocês. Aqui a gente colocou alguns, né, as funções que a gente vai mexer, com alguns exemplos, e sim, você vai perceber que cada uma delas tem exemplos super interessantes. Então, a gente começa aqui, ó, com a função polinomial, afim e quadrática. Quando eu falo em função afim, função quadrática, ou função de primeiro grau, função de segundo grau, elas são polinômios, né? Essas funções que a gente tem esse nome específico, elas são funções polinomiais, são polinômios. O que são polinômios, gente? São funções do tipo ax2 mais bx mais c, ou então ax mais b, e não necessariamente só função de primeiro e segundo grau, tá? Eu posso ter função de terceiro, de quarto, de quinto. Isso significa o quê? Que vai aparecer assim, 3x5 mais 7x3, entendeu? Então, sempre que você tiver uma potência de x, e somando, né, não tem produto, tá? Você consegue perceber que é uma função polinomial, porque é um polinômio, tá certo? Ótimo. Então,
Um dos exemplos que a gente pode perceber que a gente utiliza função polinomial são aquelas, até o custo fixo, o custo variável, ou então bandeirada você tem aquela bandeirada, quando você está lidando com táxi, né? Você tem o valor fixo e o valor variável. Então, essa função de primeiro grau, ela é muito utilizada nesse sentido, tá? E a função de segundo grau? O jogador chutou uma bola, a bola vai percorrer um formato de parábola, e aí isso é uma função quadrática ou uma função de segundo grau. E a trigonométrica? A trigonométrica é quando você fala em fenômenos cíclicos também, né? Você consegue perceber isso. Você tem algo relacionado com seno e cosseno, tá bom? Com períodos, com funções que têm comportamento com períodos, né? A exponencial é algo extremamente relevante, né? Você trabalha com juros compostos, você trabalha com população, né? Crescimento de população. E a logaritmo ela é importante porque ela, muitas vezes, ela interage com a exponencial, gente. Porque a função logaritmo é a inversa da função exponencial. Tudo bem? Vamos, então, fazer os exercícios, vamos pensar nessas funções e nessas modelagens? Até mais, gente!